Então, vamos lá, quinto ano. Nessa segunda aula, a gente vai fazer a correção dessas páginas que vocês realizaram aí na primeira. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, na primeira questão da página 20, da página 39, diz assim, ó. Na primeira fala do trecho lido, a personagem faz uma pergunta. Copie a fala que responde à pergunta feita. Então, a pergunta era a seguinte, deixa eu voltar lá um pouquinho, para a gente ver a pergunta. A pergunta era... A pergunta era, o que é essa sombra perto de você? Aí a resposta seria, essa é a sombra criada pelo meu traje de astronauta. Tá? Então, é essa a resposta que vocês deveriam colocar aí. Já na segunda questão, na primeira fala do trecho, e naquela que você copiou na atividade anterior, na atividade 1, há duas palavras parecidas, que se referem à sombra do traje. Circule-as lá no texto. Então, as palavras que vocês deveriam circular são essa e esta, tá? Essas duas palavrinhas, que são pronomes demonstrativos. Então, vamos lá. Massaro percebeu que, apesar de saber usar essas palavras corretamente, não sabia qual era a sua classificação. Então, Hiroshi explicou que elas são pronomes demonstrativos. É o que a Pro acabou de falar. Mas o que é um pronome demonstrativo, Pro? Vamos lá. Eu vou explicar aqui, ó. Os pronomes demonstrativos são palavras que indicam o lugar em que uma pessoa ou coisa se encontra. Elas podem acompanhar um substantivo ou ser usadas no lugar dele. Mais uma informação sobre os pronomes demonstrativos. Eles podem ser variáveis ou invariáveis. Ai, Pro, já está complicando. Não está complicado. A Pro vai explicar, vocês vão entender que não é difícil. Quando a gente diz que ele é um pronome demonstrativo variável, é que eles podem ir para o masculino e feminino. Assim também para o plural. Exemplo, este e esta. Por exemplo, este celular, esta caneta, né? Tá no singular, um tá no feminino, outro no masculino. E também eles podem ir para o plural, estas e estes, tá? Aí são os variáveis. E quando é invariável? É quando ele não passa nem para o feminino, nem para o masculino e nem para o plural. Por exemplo, isto, isso e aquilo. Não tem plural e não tem masculino e feminino. É dessa forma para todas as coisas que a gente usar. Tá bom? Então, vamos continuar. Na questão 3, diz assim, Hiroshi disse a Masaru que na última fala do trecho havia mais uma palavra dessa classificação. Você consegue identificá-la? Releia a definição e copie a seguir. Bom, a Bro já tinha explicado para vocês, né, essa questão na primeira aula. A Pro só quis reforçar agora para vocês entender bem, tá? E a palavrinha que aparece lá na última fala do trecho, um outro pronome demonstrativo, é a palavrinha aquilo, tá? Então, é a palavrinha aquilo que vocês deveriam escrever aí, tá bom? Se acertou, já pode pôr certinho. Se errou, vai arrumar, tá? E a gente vai continuar agora lá na página, para a página seguinte. A Pro vai arrumar aqui pra gente, pra a gente conseguir visualizar bem, né? Acho que ficou bom, né?
Então, vai só subir um pouquinho para a gente ir para a questão 4. Ó. Para que Massaro compreendesse melhor, Hiroshi pesquisou na internet uma tabela com os principais pronomes demonstrativos e mostrou a ele. Então, vocês precisavam fazer o quê? Vocês tinham que observar o que estava em branco aí, né? Quais pronomes estavam faltando e completar. Então, na primeira linha, faltava o pronome esta. Na segunda linha, esse e isso. E na última linha, aquele. Então, ficou este, esta, isto. Esse, essa, isso. Aquele, aquela e aquilo, tá? Já pode pôr certinho também. E a gente vai para a questão 5. Hiroshi aproveitou o interesse do irmão pelo assunto e pediu a ele que relesse as 3 falas do texto que havia escrito. Como a Pro já leu para vocês na primeira aula, a Pro não vai ler novamente, tá? E a gente já vai para a questão aqui. Na questão A. Na primeira fala, como é possível observar no próprio texto a palavra em destaque, no próprio texto, a palavra em destaque que se refere a algo que está próximo. Deixa eu só repetir, porque parece que não ficou muito bom. Ó. Na primeira fala, como é possível observar no próprio texto, a palavra em destaque se refere a algo que está próximo a quê? Da personagem que está falando ou da personagem com quem se está falando? Exatamente, é o segundo quadrinho, da personagem com quem se está falando. Já pode pôr certinho. Na B, na segunda fala, a palavra realçada se refere a algo próximo de quem fala ou daquele com quem se fala. A palavra se refere a algo próximo daquele que fala. Tá? Já põe certinho também. Se errou, vai apagar e vai fazer a correção. Agora vamos lá. Lembra que a Pro leu essa parte aqui para vocês, né? Para vocês entenderem, ó, que as palavras este, esta e isso são usados para pessoas ou coisas que estão perto daquele que fala. A Pro ainda falou, ó, essa vai ser uma ajuda para responder as questões. Então, é algo, essa parte aí é algo que vocês precisam estudar, tá? Para ficar assim na mente de vocês. Já os vocábulos esse, essa e isso são usados para pessoas ou coisas que estão perto daquele com quem se fala. É importante a gente entender isso, tá bom? Mas aí dá para voltar e pesquisar e ler novamente, né? Agora, deixa eu arrumar aqui também, centralizar aqui para ficar fácil para vocês visualizarem, né? Só voltar um pouquinho, né? Então, aí na página, a Pro vai pedir para vocês irem para essa página agora para a gente corrigir, ó. E o pronome aqui e o pronome aquilo, usado na terceira fala, em qual situação devemos usá-lo? Você consegue responder à pergunta de Massaro, releia a terceira fala, na página anterior e complete a sentença. Então, a palavrinha que a gente tinha que completar aí era com a palavrinha longe. Aí ficou assim, ó. As palavras aquele, aquela e aquilo devem ser usadas para pessoas ou coisas que estão longe, tanto de quem fala, como daquele com quem se fala. Tá bom? Então, era para completar com a palavrinha longe. Então, já pus certinho. A questão 7, vocês deveriam completar, né? Com pronomes demonstrativos. Todas as lacunas aí de cada frase. Então, a primeira ficou: aquele vulcão está a milhares de quilômetros de distância. A B. Este gato não sai de cima de mim. A C. Aquilo embaixo da mesa é uma barata? A D. Você pode me dar essa caneca que está ao seu lado? A E. Eu preciso de ajuda para pegar aquela tigela que está lá em cima. A F. Isto aqui no chão é um alfinete? A G. Esse broche na sua lapela é muito bonito. H. Isso no seu pé é uma aranha? Ah, então vamos lá. Então era para completar dessa forma. E na questão
Nessa última questão aqui, a questão 8, agora escolha 2 pronomes que não usou na atividade 7. Vocês não podem ter usado nessa atividade anterior aí. E depois o que vocês vão fazer? Deveriam fazer escrever uma frase com cada um. Lembra que a Pro falou? Aí preste atenção ao uso correto deles. Então, era para pegar 2 palavrinhas e formar uma frase com cada uma. Então, eu teria que escrever 2 frases, tá? Com pronomes que eu não tinha usado na atividade 7. Tá? Então, é isso. Essa resposta é pessoal, cada um ia fazer a sua. E a nossa correção acaba aqui. Coloquem certinho, se errou, faça a correção. Se errou, apaga, arruma, tá? Não deixe errado. É importante corrigir. Tá bom, meus lindos? E a nossa aula também acaba por aqui. Um super beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e na quarta-feira a gente volta, tá bom?